conectando você ao universo do táxi. Este é o podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Na regulamentação do serviço de táxi aqui no Brasil. Temos bastante coisa para ver. Leis municipais, tipo a do Rio de Janeiro, legislação federal também e umas decisões bem importantes do STF. E, claro, a prática, né? O dia a dia. A ideia é tentar entender o que é o táxi na visão da lei, como ele é regulado, fiscalizado. E vamos focar num ponto que, olha, dá o que falar. A tal da transferência das permissões, os alvarás. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, como é que o STF define o serviço de táxi? É um serviço público normal, como outros, ou tem algo diferente aí? Essa é a pergunta-chave, né? Olha, para o STF, o táxi é classificado como um serviço de utilidade pública. Não é aquele serviço público que o Estado tem que fornecer tipo água, luz, sabe? É diferente. E a forma como ele é prestado é por autorização. É um ato que a administração pública faz, é unilateral e, é importante, é discricionário e precário. Precário. Como assim? No sentido de que não é uma garantia eterna, pode ser revisto, mas o fascinante aqui é a consequência disso tudo. Por ser autorização e não concessão, o STF entende que não precisa de licitação. Isso mesmo. Para eles, exigir licitação para dar autorização de táxi seria, na verdade, inconstitucional. Muda tudo, né? Nossa, não precisa de licitação? Isso realmente muda a perspectiva. Certo, essa é a base do Supremo. Mas e na prática? Lá no dia a dia das cidades, como no Rio, por exemplo. Imagino que a prefeitura entre com força aí. Exatamente. É no município que a coisa acontece. As prefeituras criam, assim, um monte de regras, tem um regulamento específico, código de conduta para o motorista, definem tudo sobre o carro, segurança, conforto, até quantos anos ele pode rodar. E a vistoria, né? Ela é central nisso. Tem que fazer para conseguir a primeira permissão, que eles chamam de autonomia, e depois, periodicamente, para continuar rodando, para trocar de carro, até para tirar o carro de circulação oficialmente. Tem vistoria. Faz sentido, é o controle ali na ponta. E tem a fiscalização das tarifas também. O IPEM-RJ, por exemplo, confere os taxímetros. A Secretaria de Transportes define a bandeirada, o preço por quilômetro, aquelas taxas extras para mala, essas coisas. Entendi. É o município exercendo o seu poder de polícia que falam? Isso. É o poder de polícia administrativa. Basicamente, é a prefeitura regulando e fiscalizando uma atividade privada, mas que tem um interesse público grande, né? E aí, se conectarmos isso ao quadro geral, essa regulamentação municipal detalha os requisitos mínimos, a qualidade esperada e podem ter regras locais específicas. No Rio, por exemplo, tem uma lei complementar, a 159 de 2015, que fala do direito do taxista auxiliar poder pedir a própria autonomia depois de um certo tempo. Interessante isso do auxiliar. Mas vamos voltar para o ponto que você disse que era polêmico. E é aqui que fica bem interessante, a questão da transferência dessas autonomias, dos alvarás, o que o STF decidiu exatamente. Pois é, aqui o caldo entorna. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5337. Nela, o STF foi lá e derrubou a parte da Lei de Mobilidade Urbana que permitia vender livremente as autorizações e até passar para herdeiro. Derrubou. E qual foi o argumento? O argumento principal, que foi muito defendido pelo ministro Fux, era que isso transformava a autorização numa espécie de mercadoria, sabe? E isso, segundo o tribunal, acabava restringindo o acesso de gente nova à profissão, incentivava a especulação e feria princípios básicos da administração pública como a impessoalidade, a isonomia. Quer dizer, o acesso não seria igual para todo mundo. Entendi a lógica. Mesmo não precisando licitar para entrar, a porta não pode virar um balcão de negócios fechado. Exatamente essa ideia. A decisão reforçou, beleza, não precisa licitar, mas os critérios para dar autorização têm que ser objetivos, impessoais, a autorização é ligada à pessoa, é intuito persone e, por natureza, intransferível. Qualquer lei local que tente liberar essa transferência, seja por venda ou errança automática, corre um risco sério de ser considerada inconstitucional pelos mesmos motivos. Imagina a reação, a categoria não deve ter gostado nada disso, né? Como é que tá o cenário agora? Sim, criou uma tensão enorme, claro. Os taxistas se mobilizaram, tem a Frena Táxi, o sindicato no Rio, todos atuando lá em Brasília.
O foco agora está num projeto de lei, o PL 394 de 2022. O relator é o deputado Pedro Paulo. E a ideia do projeto é justamente reintroduzir a possibilidade de transferir o alvará, inicialmente focando em permitir passar para familiares. Ah, então é um cabo de guerra. Total. De um lado, a visão do STF, bem consolidada, de que a autorização é um bem público, pessoal e intransferível. Do outro, a visão de muitos taxistas, que encaram o alvará como um patrimônio construído, quase um ativo comercial que deveria poder ser negociado ou deixado para a família. E além dessa briga grande pela transferência, os materiais que a gente viu falam de outros problemas do dia a dia, certo? Com certeza, as fontes trazem outras queixas bem reais. Segurança pessoal é uma delas. Tanto que tem até um projeto de lei, o PL 5666 de 2023, pensando em linha de crédito do BNDES para ajudar a financiar a blindagem de táxi. E tem as coisas mais recorrentes, vaga exclusiva sendo usada por carro particular, denúncia de cobrança ilegal para poder parar em ponto bom, problemas com multa também, tipo em faixa de BRT lá no Recife, ou durante o carnaval em Salvador, até golpe de despachante que lesou taxista no Rio apareceu, é muito desafio. Nossa, bastante coisa. Então, para a gente amarrar tudo, o táxi é visto como serviço de utilidade pública. Isso. Operado por particular, com autorização da prefeitura. Sem licitação, segundo o STF. E superregulado pelo município. Regras, vistoria, tarifa. E o ponto mais quente hoje é essa briga pela transferência da permissão. É o judiciário versus a pressão da categoria por lei. Exato. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Esse embate todo, a posição firme do STF sobre a autorização ser um ato público intransferível e, do outro lado, essa pressão legislativa contínua, como o PL 3940-2022. O que isso revela, no fundo? Talvez mostre essa tensão, sabe, entre os princípios da lei que visam o interesse público, a coletividade, e a busca, que é legítima, de um grupo profissional por garantir direitos que eles veem como patrimônio. Fica a pergunta no ar. Como esse conflito específico dos táxis pode acabar respingando, influenciando a forma como a gente vai regular a mobilidade urbana como um todo no futuro? Estamos terminando aqui mais um podcast na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Aproveitamos para dizer para você, taxista, nosso canal de podcast foi criado para levar informação, debates e histórias reais da nossa categoria diretamente até você. Mas, para continuarmos crescendo e fortalecendo a voz dos taxistas, precisamos do seu engajamento. Como você pode ajudar? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. Ative as notificações, ícone de sininho, para receber um alerta sempre que lançarmos um conteúdo. Curta e avalie com 5 estrelas. Isso melhora nossa visibilidade nas plataformas. Compartilhe com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp. Queremos atingir cada taxista do Rio. Comente e envie sugestões de temas. Queremos saber quais assuntos mais importam para você. Cada like, cada inscrição e cada comentário faz diferença. Juntos, ampliamos nossa representatividade e garantimos que as vozes dos taxistas ecoem mais alto dentro e fora da cabine. Acesse agora o canal YouTube e faça parte desse movimento. Contamos com você para levar o Stan na Faixa ainda mais longe. Vamos juntos!